Uma mulher que tinha tudo para desistir, mas não se deixou vencer pela situação. A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Seja Servo. Vamos orar? Senhor Jesus, que o teu nome venha a ser glorificado através desse vídeo e que a tua palavra venha prosperar naquilo que tem sido enviada. No teu nome eu agradeço. Amém. Oh, glória a Deus, aleluia. O livro de Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 5, conta a história de uma mulher que há 12 anos padecia, sofria com uma hemorragia, com um fluxo de sangue intenso, perda de sangue, perda de vida. E essa mulher, ela tinha tudo para desistir. Por quê? Porque 12 anos parece pouco tempo. 12 anos. Mas 5 minutos dentro de uma casa pegando fogo. 5 minutos dentro de uma casa pegando fogo é muito tempo. Então, 12 anos, para quem está com perda de vida, perda de sangue, essa mulher sofria demais. Ela perdeu muitas coisas. Além disso, dessa perda de sangue, dessa enfermidade que ela não tinha o atendimento familiar. Ela não tinha o conforto, o aconchego, o abraço da família, não. Ela estava completamente sozinha, abandonada, isolada, porque existia uma lei que naquela região, né, judaica, a lei de Moisés tratava a mulher ali como impura no seu período menstrual. E eu imagino essa mulher quando ela não imaginava ainda, quando ela não pensava ainda que ela estava já passando por isso. Começando o seu início de ciclo menstrual e vivendo aquela situação como se fosse uma situação normal, quando começou aquele ciclo. E quando ela começa a perceber, talvez, fico eu conjecturando, que aquele sangue não estanca, aquele sangue não para, ela começa a se desesperar, porque ela conhecia a lei, ela sabia que ela não ia habitar, ela não ia estar entre a sua família. Isso começa a causar desespero, até que o processo de desligamento da família se inicie. E a dor. Tem processos, situações que só quem vive sabe a dor que está sentindo. Era como se ela tivesse sofrido um luto naquele momento. Ela sair da sua casa, deixar talvez os seus filhos, seu esposo, a sua família, os seus pais. A Bíblia não conta, não vai mais a fundo sobre a história da mulher do fluxo de sangue, mas nós podemos imaginar, com certeza essa mulher tinha uma família e ela tem que deixar o seu lar, ela tem que deixar a sua casa como se fosse um luto, uma perda muito grande. E a partir daí ainda pior, se nós nos colocamos na situação dessa mulher, ainda pior, ela sai dali, de dentro da sua casa, para viver isolada em um lugar, sem casa. Ela vai virar alguém que vai morar na rua, uma moradora de rua. Havia uns espaços reservados para pessoas com esse tipo de doença naquela época, como os leprosários, por exemplo, né? Eram lugares afastados, onde essas pessoas que eram tidas como imundas, elas não poderiam se misturar às outras pessoas para que os outros não se contaminassem. E verdadeiramente a gente sabe que o sangue ele transmite, né, doenças, né, dependendo da situação, claro. E naquele tempo as coisas eram precárias, né, para tratar. Não é como hoje que a gente tem
várias alternativas aí na medicina, enfim. E recursos, né? Os recursos eram diferentes. Mas a verdade é que essa mulher, ela sofria demais. Essa mulher era uma mulher que tinha tudo para desistir. Imagina a fraqueza dessa mulher. O tempo foi passando, os anos foram passando. E além de tudo isso, um turbilhão na cabeça dela, ela acordar todos os dias vivendo um pesadelo. Já passou por isso? De acordar e levar aquele susto assim e se perguntar, será que isso é verdade? Será que isso está acontecendo mesmo? Quantas vezes eu já acordei assim, né, de pensar que o dia anterior não foi verdade. E aí a gente começa a olhar o ambiente, começa a se situar de novo e começa a entender que sim, que é verdade, que a angústia está ali, que a dor está ali, que a solidão está ali. É o caso dessa mulher, uma mulher que estava vivendo todo esse pavor, toda essa angústia. Só que essa mulher, ela talvez alimentasse no seu coração, talvez não, eu tenho certeza que sim. Ela aguardava um dia que ela pudesse voltar para o convívio social, um dia que ela pudesse voltar para o seio da sua família, um dia que ela pudesse estar próximo àqueles que ela amava, numa ótica, numa perspectiva diferente, sob um olhar de vencedora, sob um olhar de vitoriosa, de cura. Isso porque o povo judeu era um povo que acreditava em Deus, que tinha uma história com Deus e conhecia os milagres de Deus e sabia que o milagre era sim possível. E o que acontece? Acontece que uma mulher que no estado desse deplorável dela, ela ouve falar que um homem está curando, que um homem por onde passa, aonde ele pisa, coisas acontecem. A Bíblia conta que este homem fez tantos milagres, que nem todos os livros da terra poderiam conter, diz no Evangelho de João, os milagres que ele fez quando passou nessa terra. O nome deste homem, Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo, o Messias esperado, o Salvador, o Deus vivo, o pão vivo que desceu do céu. Aquele que renunciou ao seu trono de glória e habitou entre nós, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Sabe, aconteciam milagres naquela época, mas não eram poucos milagres que estavam acontecendo, não era um milagre assim, esporadicamente, não era uma coisa que aconteceu ali, que já é algo grandioso, que as pessoas ficam maravilhadas, não. Eram coisas que estavam acontecendo, eram milagres constantemente. As pessoas estavam alvoroçadas. Vamos lá, hoje, algumas pessoas que se consagram e que alcançam o dom de Deus para operar milagres, são criticadas por muitos quando as pessoas vêm atrás. Mas Jesus, naquela época, vamos que fosse... era a figura famosíssima da época. Hoje nós temos aí os pop stars, né? As pessoas que são famosas, que recebem aí os seus fã-clubes o tempo todo. Mas Jesus sabia que todas aquelas multidões não seguiam ele por causa daquilo que ele era, de reconhecer que ele era o Filho de Deus, de ver a maravilha, de dizer assim, olhar a uma situação que nós olhamos e dizemos assim, ó, nós olhamos para o milagre ou nós olhamos para a pessoa que está fazendo o milagre. As pessoas olham, bom, esse milagre eu também quero.
E muitas pessoas olhavam e queriam sim o milagre, mas não reconheciam que Jesus era o Filho de Deus. E o Filho de Deus entrou, desceu do céu e habitou entre nós. E muitas pessoas, a fama de Jesus correu pelas cidades ali em Israel. E muitas pessoas ficaram sabendo que ele estava fazendo, operando coisas impossíveis. E quem ficou sabendo? Chegou aos ouvidos de quem? Essa mulher. Jesus curou leprosos. Ele curou os imundos, aqueles que eram tidos como impuros, que eram separados. Ele tocou nos imundos, aqueles que ninguém tocava, com medo de se contaminar. Jesus disse: não só toco, como toco e purifico, porque ninguém pode me contaminar, mas eu é que toco e purifico. E aí o que aconteceu? Essa mulher acendeu-se no coração dela quando ela ouviu. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando ela ouve, quando ela escuta falar de Jesus, uma fagulha ali, talvez a fé dela tivesse pequenininha, fraquinha, uma fagulha incendeia o coração dela. Uma chama se acende no coração dela e ela reúne todas as suas forças pela fé. E a Bíblia diz que ela começa a falar: se tão somente eu tocar, eu serei curada. Se eu tocar a orla, percebe que a ética dessa mulher era tão grande. Ela era uma mulher tão grande, então tinha uma ética, ela tinha verdadeiramente um caráter, essa mulher, que ela não queria sujar Jesus. Ela não queria tocar em Jesus e contaminar ele, porque ela sabia que a lei não permitia. Então ela era alguém que ela se preocupava com o próximo, ela se preocupava com a outra pessoa. E mesmo no seu estado de sangue, quantas vezes isso era uma lição tão grande, o Senhor está falando comigo aqui agora, né? Porque às vezes a gente dá como desculpa o estado que nós estamos e começamos a tocar, né? A sujar as pessoas, a ofender as pessoas, a falar mal das pessoas que nos fizeram mal, é verdade. E eu sinto essa palavra aqui, né? E a gente dá como desculpa o estado que a gente está, né? A gente é falho, pecador, ainda bem que o Senhor nos perdoa, ainda bem que o Senhor tem misericórdia de nós, né? Porque a gente se sente no direito de sujar e a gente não pode, né? Nós precisamos hoje ter a mulher do fluxo de sangue como exemplo na nossa vida e entender que, independente do estado que nós estejamos, independente de quem nos abandonou, de quem nos feriu, de quem nos machucou, existe um Deus que ainda opera milagre. E a cura que ele opera não é só na carne, só no corpo. A cura que ele opera é na alma. A cura que ele opera, a cirurgia que ele faz, vai lá dentro, aonde ninguém pode tocar, aonde ninguém pode mexer, ele mexe. Ele opera, ele opera. E com certeza ele deseja operar na tua vida um grande milagre. Agora, essa mulher, ela colocou no seu coração não desistir. Essa mulher, ela diante da adversidade, diante da dificuldade, a Bíblia diz que ela gastou todos os seus haveres. Ela gastou tudo que ela tinha, ela fez o impossível, ela fez tudo que ela podia fazer. Tudo que estava ao seu alcance. Ela não... Viu um desenho, o Madagascar, é a história dos animaizinhos aí, talvez tu conheça, que tinha o buraco da morte ali, né? A girafinha chamada Nelma entra no buraquinho da morte ali para morrer e fica ali. E muitas pessoas, muitas vezes nós entramos no buraco da morte para morrer, para desistir de tudo. E hoje com esta palavra eu venho para te dizer, não desista. Usa essa mulher de exemplo para a tua vida. Usa esta mulher como um grande exemplo para a tua vida, para não desistir, para avançar, para prosseguir, independente da barreira, independente da muralha, independente do abandono, da tristeza, da situação, dos levantes, independente de quantas lutas tu está atravessando, da situação financeira, do cenário financeiro.
de como está a tua casa, a tua vida, tudo revirado, tudo bagunçado, mas o Senhor, Ele entra nesse cenário sim. O Senhor entra sim. Porque Jesus diz que tudo é possível ao que crê. Então não desista se o teu milagre não chegou ainda. Se muitos anos tu vem ouvindo que vai acontecer e não acontece, porque muitas vezes nós nos frustramos. Mas eu quero te dizer que o tempo dessa espera é para provar a tua fé. Deus permite, porque é no tempo que sai para fora o que está dentro de nós. E o Senhor não te abandonou. O Senhor não te abandonou. Permaneça, prevaleça, resista como essa mulher. Porque tem chama aí dentro desse coração. Tem uma chama aí. Tem uma chama. Aí ainda tem, nessa fagulha aí, vai se levantar uma chama. Porque Deus é o Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. E eu quero te chamar hoje de vitorioso, de vitoriosa. Mesmo que tu não veja ainda essa vitória. Mas a Bíblia diz isso. Deus é o Deus que chama as coisas que não são como se já fossem, porque Ele vê no futuro. Ele está à frente. E Ele está te vendo vitoriosa no futuro, vitorioso no futuro. Então recebe essa palavra como essa mulher que toca na hora de Jesus. E o sangue na hora se estanca. Na hora. O sangue é estancado. E essa mulher pensa, eu vou tocar. Ela não podia estar ali, ela entra pelo meio da multidão. Olha a fé dessa mulher, ela pensa, eu já sou impura mesmo. Se eles me apedrejarem, tem problema. Mas vai acontecer morrer, mas eu vou tentar, mas eu vou avançar, eu não vou desistir. E ela vai. E toca. E quando ela toca, ela é curada na hora. E quando ela é curada, ela pensa que vai sair, o Senhor disse, não, alguém me tocou. Peraí, não é assim. Não é assim. O Senhor tem plano, o Senhor tem projeto. O Senhor vai reintegrar esta mulher. Ele não vai deixar dúvida na cabeça das pessoas. Ele não vai deixar ninguém dizendo assim, não, mas talvez, não, mas será, não, mas porque ninguém ia olhar as partes íntimas lá da mulher. Ninguém ia lá ver, né? Mesmo que o sangue, talvez ela tivesse suja, não sei como é que se dava a situação, né? Que era sangue, muito sangue, às vezes até sujava, né? As roupas ali externas. Mas Jesus não deixou dúvida. Jesus, quando passa, não deixa dúvida. Porque Ele não divide a sua glória com ninguém. E Ele tem uma preocupação, Ele reintegrou essa mulher à sociedade. Ele devolve para ela o direito à vida. Ele devolve para ela o convívio social. Ele devolve o nome dela. Ele devolve. E com isso, tudo que ela perdeu vai ser restaurado. Toda a vida que ela perdeu vai ser restaurada. Esse foi o dia do sorriso, da alegria dessa mulher. O dia que ela disse, sim, sim, eu consegui. Sim, eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar até o dia raiar. Oh, glória a Deus, aleluia, não desiste, permanece firme, porque a vitória é tua, no nome de Jesus. Quero deixar para ti aqui o meu grande abraço. Senhor Jesus, abençoa, cobre com o teu sangue, cobre com a tua graça, com a tua misericórdia. Ajuda, Senhor, a tua filha, ajuda o teu filho, Senhor, a permanecer e a prevalecer diante da situação que ele está enfrentando, que ela está enfrentando. No nome do Senhor Jesus eu agradeço. Amém. Oh, glória a Deus.